E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de força elástica. E este é o exercício. Nós temos dois blocos, o A e o B, que são unidos por uma mola. O desenho não é muito bonitinho, mas dá para entender. Nós temos dois blocos, A e B, são unidos por uma mola. E tem uma força F que está puxando o B. Né? Essa força está agindo sobre o bloco B. E aqui eu esqueci de escrever, mas o módulo da força F é 50 newtons. Então, nós temos aqui a massa dos dois blocos, a constante elástica da mola, e o exercício quer saber qual que é a aceleração do sistema formado por A e B, e a deformação que a mola vai ter. Bom, então o que está acontecendo? Vamos supor que está tudo parado. A partir da hora que a força F começa a agir, o bloco B começa a ser puxado para a direita e a mola começa a deformar. Vai chegar uma hora que a mola vai parar de deformar e o bloco A também vai estar se movendo para a direita. Então vai chegar uma hora em que o B, a mola e o A estão se movendo juntos. E a mola vai estar um certo tanto deformada. Né? É nessa hora que nós queremos saber a aceleração e a deformação. Porque se a aceleração fosse... se a deformação da mola fosse variável, ou seja, ela estivesse esticando, a força não seria constante, a força também estaria mudando. Né? E então, se a força está mudando, a aceleração também está mudando, então não seria uma aceleração constante. Então nós não estamos considerando que está mudando a deformação na mola. Nós estamos considerando a parte em que a mola parou de estender e está movendo o a mola e o B juntos com uma certa deformação na mola. É o que nós vamos pensar para resolver esse exercício. Tem como resolver usando uma deformação variável? Tem. Mas aqui a gente vai usar só uma matemática básica aqui, uma física básica para resolver. Então, sem mais, vamos parar de falar e vamos resolver. Quer dizer, resolver falando, mas vamos lá. Então, vamos marcar as forças. Nós temos aqui o peso de A. Imagine que nós temos aqui uma superfície. Eu esqueci de desenhar, mas imaginem que isso aqui está numa superfície. Nós temos o peso de A e a normal de A. Nós também temos o peso de B e a normal de B. Nós temos aqui, já está marcada a força elástica para a direita. Ele não cita nada de atrito, então não tem atrito nesse exercício. E vai aparecer aqui uma força elástica puxando aqui o A. E vamos dizer que tem uma outra força elástica puxando aqui o B. Essas forças elásticas têm o mesmo módulo, por isso que eu vou chamar de força elástica e menos força elástica, né? Só está no sentido contrário. Isso, pense como se fosse uma corda, por exemplo, como se fosse força de tração. A mola não está distendendo, e a força elástica é uma força que tem o intuito de restaurar a posição inicial da mola. Então, ao mesmo tanto que ela está puxando o A pela direita, ela está puxando o A pela esquerda, ela está puxando o B pela direita. Né? A força elástica ao longo da mola é a mesma. Então, nós temos uma força elástica que está puxando o A e uma força elástica que está puxando o B. E nisso no sentido para dentro da mola. É como se fosse uma corda. Só que a gente não vai calcular a tração, a gente vai calcular força elástica. Então, agora que nós marcamos as forças, vamos pensar aqui separadamente para cada bloco. Em relação ao bloco A, vamos pensar. Antes de tudo, vamos adotar aqui um sistema de referências. Né? Então, vamos dizer que nós temos aqui a coordenada x e a coordenada y. Nós temos o eixo x e o eixo y. Vamos adotar aqui, para a direita, em x é positivo, e para cima, em y, também é positivo. Então, vamos lá. Para o corpo A. Se a gente olha o eixo y, a gente pode perceber, é uma força horizontal, então o movimento vai acontecer só na horizontal. Nesse caso, no eixo y, nós estamos em um equilíbrio estático, porque a força resultante em y é zero, ou seja, nesta situação o peso está anulando o normal. Então, em y nós não teremos força resultante, nós teremos uma força resultante nula. Então vamos olhar o eixo x. Vamos ao eixo x. Lá nós sabemos que nós temos força. Então, se a gente for olhar aqui, a força resultante no corpo A para o eixo x é
apenas a força elástica. A única força que está agindo em A no eixo X é a própria força elástica. Então, a força elástica é a força resultante de A. Nós sabemos que força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Portanto, a força elástica é igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. Não vamos substituir números por enquanto, né? Vamos analisar o outro corpo. Então, vamos ao corpo B. Nós temos o mesmo raciocínio para o eixo Y. No eixo Y, nós temos um equilíbrio estático. Nessa situação, não está, há uma força resultante nula no eixo Y, porque o peso nessa situação está anulando a normal. Então, nós vamos pensar sobre o eixo X, onde realmente está havendo movimento. Nós vamos pensar no eixo Y. Então, falei errado, escrevi errado. Nós vamos, no eixo Y, nós temos equilíbrio estático, como eu já dito. Então, nós vamos pensar sobre o eixo X, né, que é onde vai haver movimento. Então, que forças que nós temos no eixo X? Nós temos a força F, que está puxando o bloco B para a direita, e nós temos a força elástica, que está puxando o bloco B para a esquerda. Nós consideramos que nós estamos adotando direita como positivo. Mas antes de passar isso para módulo, vamos pensar rapidamente em vetores, apenas vetorialmente. Então, se nós somarmos vetorialmente a força elástica com a força F, somando isso daqui vetorialmente, isso vai dar a força resultante de B. Esse menos que eu coloquei aqui sobre a força elástica é só para representar, é apenas uma representação que é o oposto deste vetor aqui. Mas em módulo é igual essa força elástica com essa força elástica. O menos vetorialmente só está mudando, só está dizendo que o sentido é o oposto. Então agora nós vamos passar para módulo, a gente já vai incluir os sentidos. De novo, esse menos é só uma representação. Então, nós adotamos que para a direita é positivo. A força F está para a direita, então ela fica positiva. A força elástica está para a esquerda, ou seja, está contra o movimento. Então vai ser menos a força elástica. Isso aqui vai ser a força resultante de B, que pela segunda lei de Newton é a massa de B vezes a aceleração do sistema. E perceba, a aceleração em A é a mesma aceleração em B. E é a aceleração do sistema como um todo. Os blocos vão se mover do mesmo jeito, eles vão se mover juntos. Então a aceleração dos dois é a mesma. Então, agora vamos passar isso para números. Então vamos lá. Nós aqui para o corpo A primeiro, nós deduzimos que a força elástica é a massa de A vezes a aceleração. Então, a força elástica é igual a massa de A, que é 4 kg, vezes a aceleração. Nós não sabemos nem força elástica por enquanto, nem aceleração. Agora, para o corpo B, a força F, que é 50, menos a força elástica é igual a massa de B vezes A. A massa de B é 6, então 6A. Nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, vamos aqui substituir para resolver a equação, o sistema, nem um pouco complicado. Então, se FE é igual a 4A, eu vou colocar 4A aqui no lugar de FE. Então, na segunda equação, fazendo substituição, nós vamos chegar aqui 50 menos o 4A. Eu peguei esse valor aqui e coloquei no lugar de FE, porque FE é igual a 4A. Isso é igual a 6A. Então, somando nos dois lados 4A, nós vamos chegar aqui 10A igual a 50. Portanto, A é igual a 5. E como nós estamos em tudo trabalhando com unidades do sistema internacional, 5 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos aqui a alternativa A. Agora, vamos para a alternativa B. Como nós vimos ali na primeira equação do sistema, a força elástica é 4 vezes a aceleração. A aceleração é 5, então vai ser 4 vezes 5, o que é igual a 20. A força elástica nesse caso é 20 newtons. Só que perceba que a pergunta dele é quanto é a deformação da mola. Então, nós sabemos que a força elástica é a constante elástica vezes a deformação que a mola está tendo. Então, é só a gente substituir valores. Força elástica nós vimos, é 20. Isso é igual a constante elástica, que é 160, vezes a deformação da mola. Vou chamar de x. Então, a gente corta aqui um zero com zero. X é 1 sobre 8, É 1 sobre 8, porque a gente dividiu os dois lados por 16, vai ficar 2 sobre 16, o que é igual a 1 sobre 8, o que é igual, se você quiser passar
para valores. Isso é 1 sobre 8. Não preciso reescrever. Mas isso é igual a 1 sobre 8 metros. Ou seja, 1/8 de metro. Então pense, metade de 1 metro é 50 centímetros. 1/4 é 25 centímetros. Então 1/8 de metro é 12,5 centímetros. Não precisava ter passado tudo aqui para centímetros, só que passar para a gente ter uma noção maior de quanto que vai ser a deformação da mola. Então é isso. Resolvemos mais um exercício. Essa daqui foi a alternativa B. Então é isso. Resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.